Olá, meus queridos. Conforme a gente combinou, estamos aqui, fazendo mais uma daquelas sequências de aulas para que vocês nos acompanhem. A primeira aula foi aquela em que nós tivemos uma explicação sobre a Federal do Paraná, quais são os perfis, quais são as perspectivas, e já pegamos um dos gêneros textuais mais importantes para esta prova. Gênero este que, devido à frequência e recorrência, vai ser assunto da minha fala pelo menos em 2 momentos. Vamos lá? Hoje a gente vai apresentar para vocês a questão do CFO e o que nós temos enquanto modalidade textual e apresentação. Bom, a partir daqui nós sabemos o seguinte: o perfil da prova da CFO imprime para a gente uma primeira fase com 80 questões, cada questão vale 1 ponto. Feito isso, você tem uma segunda fase em que você vai encontrar, supostamente, a ideia do quê? 60 pontos em cima da prova de compreensão e produção textual. Vendo por essa perspectiva, nós sabemos o seguinte: é crucial estudar todas as matérias para que a gente vá para a segunda fase, mas a redação vai ser decisiva para a nossa prática. Por isso, nós vamos tentar toda semana, pelo menos, fazer 3 tarefas nas nossas atividades semanais regulares. Quando nós formos pensar, a língua portuguesa, na Federal do Paraná, ela tem objetivos bem explícitos, conforme você pode observar no seu material, que foi o material dado no dia da aula. A partir dali, nós sabemos que a compreensão de textos passa a ser um dos pontos mais importantes, porque a capacidade de entender e de se expressar é justamente o que eles vão cobrar da gente nesse momento. Você tem que demonstrar domínio do que se espera, você tem que mostrar que sabe se comunicar e que essa comunicação vai ter o quê? Ora, a tua prova, você tem que ter fidelidade ao que propõe a questão. Na Federal, teremos 5 temas, estão lembrados disso? 5 temas de redação, mas que, somando, de uma certa forma, você vai ver que eles não são, assim, muito extensos, o que vai te dar em torno de umas 50, 60 linhas a serem trabalhadas. Então, você vai ver o seguinte: eu tenho que ser fiel sempre ao comando das questões, é imprescindível que o meu texto apresente organização e coerência, que eu faça bom uso para a amarração dos conectores que são os coesivos, e é óbvio, a língua portuguesa, em qualquer manifestação discursiva, ela deve ser preservada. Então, imagina numa prova de redação, eu tenho que mostrar domínio da norma culta contemporânea. E aí, nós sabemos o seguinte: para que eu demonstre isso, eu tenho que fazer um texto claro, bem direcionado, mas um aspecto muito importante da gramática que a gente tem que estudar, justamente por quê? Por causa da redação. A gramática na Federal, como questão objetiva, vocês sabem, ela não é muito profunda, mas é na redação que a manifestação concreta do domínio gramatical aparece. E eles dizem que querem estruturas sintáticas bem feitas, pontuação bem adequada, linguagem precisa, respeitando concordância, regência, colocação e as normas ortográficas. Portanto, nós vamos nos preparar e vamos pensar nessa modalidade. A partir daqui, nós sabemos assim: dos 5 gêneros na Federal do Paraná, desde o ano de 1997, o gênero que não falhou, que tem aparecido regularmente, é o gênero resumo. Esse gênero traz características que para aquela instituição são fundamentais a alguém que queira ingressar. Portanto, quando eu tenho que fazer um resumo, eu tenho que ser um leitor proficiente e a partir daí mostrar que estou apto a acompanhar os ensinamentos que serão ministrados. No CFO não é diferente, já que é a Federal que organiza a prova, vamos pensar na filosofia da Federal. Para eles é fundamental que o aluno seja um bom leitor, que consiga depreender as ideias principais que estejam no texto, que consiga ser fiel a elas sem fazer acréscimos ou julgamentos. Por isso, esse gênero é o gênero que eu diria talvez o mais importante para o nosso universo. Por quê? Porque ele sempre acontece. Então, olha só, num primeiro instante sabemos que, como ele está presente na rotina escolar, presume-se que você tenha feito ao longo da tua vida toda, nos seus trabalhos, que você consiga, ao ler um texto, saber encontrar quais são os pontos mais importantes do texto e hierarquizar informações. E quer saber? Nós já fazemos isso, talvez não ainda de forma mais tradicional, mais formal, mas fazemos isso ao longo de todo o nosso universo acadêmico, ou até mesmo quando lemos um jornal e conversamos com uma pessoa sobre o que nós lemos ainda há pouco. Portanto, uma das maneiras mais interessantes para se treinar a habilidade do resumo é justamente ler textos e depois escrever sobre eles, acompanhar esses textos, discutir com outras pessoas as ideias que estavam presentes, e isso não necessariamente tem que ser só no meio escolar.
escolar. Além disso, nós sabemos que um bom resumo, ele vai trazer o quê? Eu tenho que ler bem, eu tenho que achar o ponto importante e tenho que ver e hierarquizar as informações. Nessa hora, vou observar também a vocês que na hora em que fazemos um resumo, precisamos, portanto, trabalhar algumas características que são mais fortes. E estas talvez apareçam se nós considerarmos o seguinte: qual é o objetivo? Ser fiel. Não copiar trechos, que isso aqui não pode, isso não caracteriza resumo. Cópia de trecho, inclusive, em vários momentos e em várias bancas, causa exclusão de texto. Por quê? Porque é plágio. E plágio não é exatamente o que a gente quer cometer, né? Um delito, um crime, sei lá. Vocês sabem melhor. Então, olha só, moçada, o que a gente vai lembrar? Eu vou pegar os fatos essenciais do texto e vou seguir esses fatos essenciais. Na hora em que eu for fazer a leitura, eu tenho que lembrar o seguinte: isso é fundamental. A banca, quando vai pegar o meu resumo para observar, ela vai ver o seguinte: primeiro, eu prestei atenção nessa leitura e prestei atenção mesmo na ideia do autor. Ainda que a ideia seja polêmica, eu só vou poder reportar dele, a minha não importa. Lembra disso? Outra coisa, eu tenho que organizá-las, mas eu tenho que ser claro. Esse ponto é interessante. Duas pessoas sabem o que está na tua cabeça quando você resolve fazer um texto, você e Deus, certo? E você tem que tentar transpor essas ideias para que o corretor também consiga entender com a mesma clareza. E quer saber? Às vezes nós até achamos que estamos sendo claros, por isso a importância de produzir e entregar para que alguém corrija, para que alguém perceba, depreenda e veja se realmente nós atingimos o nosso objetivo, porque é isso que o examinador vai procurar no seu texto. Num resumo, nós sabemos que a gente não pode, portanto, dar a nossa opinião. A gente vai ter que seguir a ideia do autor, na ordem como essas ideias foram apresentadas e articulando de forma lógica. Aqui entra uma parte importante que está relacionada à ideia, ao uso de conjunções, por exemplo. O bom domínio das conjunções vai aparecer e vai tornar o seu texto mais claro. Por quê? Porque ele conecta. E quando eu estiver conectando o que li, o que o autor passou, eu não vou poder emitir um juízo de valor. Uma visão minha particularizada não deve aparecer. Outra coisa, é importante que o resumo seja sucinto, mas mantenha a estrutura e os pontos essenciais. Isso quer dizer, se o texto que estava em questão lá era um texto opinativo, você não vai fazer o apagamento dessa opinião, você vai manter a opinião do autor, mas você vai dizer assim: para o autor, segundo Chauí, certo? Que seria Marilena, que é uma autora que já caiu na Federal, Marcelo Gleiser afirmou também. Então você vai fazer essa ênfase, vai transpor as ideias, mas sempre atribuindo a autoria a quem disse e não para que pareça seu. Não pode parecer seu, senão sugere o caminho da dissertação, portanto daria uma fuga. Outra coisa, num resumo formal, nós vamos sempre tomar muito cuidado na ordem com que as proposições serão ditas. Uma das dicas mais legais para resumo talvez seja essa. Eu vou começar o meu texto fazendo a contextualização. Imagine o seguinte: eu tenho que dizer para o meu leitor qual é o texto que eu li. Então eu passo o nome do texto, o nome do autor, de preferência o veículo, certo? E aí sim, uso um verbo de locução e logo então apresento a ideia mais importante. Isso quer dizer o quê? Que olha só, imagine isso daqui, ó. No texto Como Passar em Concursos Públicos, de Flávia Cabral, publicado no Jornal do Saber, a autora apresentou, analisou, questionou, posicionou, discutiu, criticou, expôs. Você vai escolher o verbo que tiver mais a ver com realmente o posicionamento aplicado pela autora do texto que você está ali naquele momento sintetizando. É importante que se faça isso? Claro que é. Eu não posso simplesmente pegar a ideia central e colocar essa ideia central sem que o autor consiga, o corretor consiga depreender comigo. Peraí, mas de que ele está falando? Olha, eu estou falando do texto que vinha na prova, mas eu vou contextualizar da maneira mais educada, mais elegante. Digo o nome do texto, nome do autor, falo qual é o gênero, se possível, faço menção, por exemplo, à fonte e então já apresento esse tema. A ordem desses elementos não é rígida. Eu posso, inclusive, trocar estes elementos no meu parágrafo de contextualização, mas é imprescindível que eles estejam lá. Se ele estiver, o meu texto vai ficar de bom tamanho, vai ficar coerente, bem articulado, gostoso. Lembra o seguinte, do outro lado, é um ser humano que está avaliando o seu texto. E detalhe, ele fez letras, portanto a palavra para ele é algo muito importante. Saiba selecionar as palavras mais adequadas, escolha os verbos que sejam mais interessantes, mais significativos, e isso certamente vai ser vantajoso para você na hora da avaliação. Além disso, veja lá comigo, o que eu não
não vou fazer de jeito nenhum. Por quê? Porque eu só posso sofrer penalização. Primeiro, copiar parte do texto. Isso não se deve fazer. No resumo, eu devo fazer uso da paráfrase. Lembra o que é paráfrase? Parafrasear é dizer o mesmo em outras palavras. Então eu vou dizer o mesmo que estava no texto em outras palavras, pegando só o essencial. Depois, eu não acrescento informação. Eu só posso colocar o que efetivamente está no texto. O que não está no texto, ainda que seja uma inferência muito lógica, não, eu não posso. Só o que estiver lá. Finalmente, vou fazer uso da primeira pessoa do discurso? Não. Por quê? O eu não existo. Eu, enquanto sujeito, emissor e falante, eu não existo. O que importa nessa hora? Pensa comigo aqui. Importa o texto que me deram, chamado texto de base, e o que o autor do texto falou. Portanto, eu vou falar o tempo todo sobre o autor do texto, no texto de fulano. Eu sempre faço a remissão em terceira pessoa, primeira jamais. Depois, colocar título. Olha, não é usual o pedido por esse aspecto. Nós sabemos que uma banca ela é soberana. A banca pode pôr o gênero e determinar certas características. E ainda que não existam, você deve respeitá-las. Por quê? Porque a banca é soberana neste momento. Ela mandou e ela pode dizer não. Não é usual, mas eu coloquei esse item justamente para ver se você fazia uma leitura atenta. Então não cabe nem mesmo uma argumentação ou uma tentativa de recurso, certo? Se está no enunciado e você não respeitou, há penalidade, tudo bem? Mas tradicionalmente nós sabemos que não coloca título em resumo. Uma vez, uma banca que não é da Federal, que é aqui próxima, a cidade próxima à nossa, pediu um resumo e disse, coloque um título. Os alunos na hora ficaram muito assustados, mas alguns deles conseguiram se lembrar de eu comentando o seguinte, se tradicionalmente o gênero não pede título, você vai escolher um título caso a banca imponha a você essa modalidade e esse comportamento, você vai colocar um título que seja o quê? Denotativo, referencial, um orientador de leitura. E eles fizeram isso. Eles colocaram resumo do texto X, que era o nome do texto cobrado em Maringá. A partir daí, o que aconteceu? Eles acabaram obtendo a nota integral. Não houve penalização. Aliás, a aprovação foi bastante interessante, A colocação do aluno foi em primeiro lugar. Então, a partir daí, nós sabemos o seguinte, nessa hora, realmente, se a banca impôs, se ela impôs, coloque, mas sempre um título referencial. Fazendo isso, não vai ter erro. Agora vem cá, quando eu tenho que preparar um resumo, eu vou imaginar o seguinte, qual a sequência de passos que eu posso tomar para que um resumo seja bem feito? São algumas dicas importantes que nós vamos ter e eu gostaria que vocês vissem. A sequência de passos para fazer um bom resumo está atrelada ao seguinte, primeiro, leia atentamente o texto a ser resumido, certo? O ideal é, já leia e vá grifando. Procure, por exemplo, no primeiro parágrafo, a tese. A tese é a ideia núcleo que o autor tende a defender. Pergunte para essa tese ou observe a pergunta por quê? Por que o autor se posiciona assim? E procure as respostas diretas para esta pergunta. Elas aparecem no texto. E você vai verificar que são os argumentos primários, os argumentos mais importantes. Excesso de ilustração, cópias de trechos não são interessantes. Então, na hora em que você está lendo, já grifa o que você acha que é importante. Você vai ganhar em velocidade. Depois, identifique o gênero, a que pertence o texto. Então, olha só, lá na contextualização, eu vou precisar falar assim, no artigo de fulano de tal, na notícia do jornal, eu vou ter que observar qual era o gênero, porque isso pode me ajudar a fazer uma contextualização melhor e a entender se há um posicionamento mais forte ou menos. Achei isso, vou procurar a ideia principal. Achei a ideia principal, procure as articulações do texto, certo? Que seria o modo como essa ideia foi colocada. Tem texto que o autor faz assim, põe uma tese, depois um argumento ligado a uma vida pretérita, ou seja, ele faz um argumento histórico que volta ao passado. No parágrafo seguinte, ele caminha 200 anos, vem para um tempo mais próximo, ele conclui no tempo presente, por exemplo. Esse autor estaria usando a linha cronológica, certo? Como uma maneira de ser o fio condutor. Tem autores que preferem fazer o quê? Textos que trabalham com causas e consequências. Outros trabalham apenas com a origem de determinados problemas. Observa isso no texto quando você estiver lendo, como esse autor organizou essas ideias. Isso vai te ajudar a ter mais segurança na hora de transpor. Depois, item 5, identificar os recursos utilizados, se ele fez exemplos, comparações,
se ele citou outras pessoas, para você entender melhor o texto, certo? Mas lembra que não devem constar no resumo formal, apenas, né, se for um resumo livre. O resumo livre não é muito padrão da Federal, não, ela é mais formal mesmo. Então você vai se apegar principalmente às ideias do autor principal, aquele que fez o texto. Ainda que ele cite uma outra pessoa, você vai evitar ao máximo falar dessa outra pessoa, tudo bem? Basicamente, a gente já está com o nosso projeto, então agora chegou a melhor hora, é hora de redigir o texto. Nosso texto já está encaminhado, nossa linguagem já está ajustada e o nosso resumo vai começar a ser feito. Se você olhar a folha que eu dei no nosso primeiro encontro, nosso primeiro dia de aula, você vai ver que eu coloquei algumas tarefas de redação. Bom, como você está assistindo essa aula, muito provavelmente você não esteve conosco nesse dia. Peça a folha à secretaria, imprima, faça as 3 tarefas. Tem tarefa de nível fácil, médio e dificílimo. Tudo bem? Se quiser, já traga no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até segunda.